Olá galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje, galera, aumentando a playlist do Vectra, porque inacreditavelmente são os vídeos que mais me pagam e monetizam o meu canal. Eu acho que eu devia ter seguido o ramo mesmo de veículo e não de eletrônica, mas eu procuro trazer eletrônica para vocês. Mas esse é para os amantes do Vectra e carros em geral, Astra e outras das mesmas séries, a Fira, e entre outros carros também. Um probleminha, pessoal, envolvendo o ar-condicionado. Como chegar a um diagnóstico do ar-condicionado do Vectra, Astra, Zafira e outros da mesma linha, até mesmo o seu carro que esteja com problema no ar-condicionado. O meu eu ligo, só que ele não gela e continua não gelando, mas eu cheguei ao problema, ao defeito real, e agora, sabendo o problema, eu vou levar lá na oficina para reparo. Bom, galera, eu estou aqui justamente com a frente, vocês estão vendo, com a frente do ar-condicionado no meu carro. Aqui tem os botões, aqui também tem o painel que eu acabei removendo ali completo, né, para poder tirar aqui. Até removi esses botões porque o botão do porta-malas não está funcionando, nem do piloto automático aqui, que a gente aumenta a velocidade que ele quer que fique do cruzeiro, né? Bom, pessoal, então essa daqui é a frentinha do meu ar-condicionado, tem um botãozinho que aumenta a velocidade, tem outro que diminui e aumenta a temperatura aqui. Eu desmontei e refiz todas as soldas porque eu achei que poderia ser problema aqui. Quando eu ligava o meu ar-condicionado, deixava 16 graus, que é o mínimo de temperatura que ele chega. E só que ele não funcionava, pessoal. Não funcionava. Agora, galera, vamos passar para as dicas. Eu acabei desmontando tudo ele aqui, até para fazer a manutenção. Depois eu vou montar essa peça aqui, eu constatei que tá boa. Agora eu vou passar lá no carro para mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Mas primeiramente, galera, você que tem o teu carro aí, você precisa ter o manual ou baixar pelo menos o manual na internet. Se a gente for ver o fusível aqui do compressor do ar-condicionado, o fusível dele aqui, galera, é o 35, olha. Compressor do ar-condicionado, fusível de 10 amperes 35, você já começa por aqui. Você vai lá ver o fusível 35, ele estava bom no meu. E agora, pessoal, se o fusível está bom, o meu agora a gente vai ver aqui a caixa de relés. Aqui tem do hatch, tem do sedã. O do sedã com airbags aqui, ele é diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, pessoal, o 10 é o relé número 10, compressor do ar-condicionado verde. O 10 é esse cara aqui. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu ligava o ar-condicionado, tacava a mão no relé, ele acionava e desacionava, né? Ele armava e desarmava. Vamos lá agora que eu vou mostrar para vocês qual que é a dica de mestre. No carro aqui, pessoal, como vocês podem ver, sem os chicotes aqui, esses dois aqui de baixo, eles são do ar-condicionado, que controla o ar-condicionado. Aqui é o seguinte, galera, é muito simples para estar desmontando ele. O sol tá dando uma ofuscada, acho que eu vou cobrir um pouco com a mão aqui. Aqui tem dois parafusos, os dois que vai aqui, você tira, depois que você sacar o rádio. Tem dois aqui também, e vai ter dois aqui em cima para você sacar a frentinha do ar-condicionado. Vamos ver se consigo mostrar melhor. Dois aqui, um aqui, outro aqui, aqui e dois aqui embaixo. Você precisa sacar antes o ar-condicionado aqui, a frentinha, para poder chegar nesses dois de baixo. Daí você só puxa ela aqui que ela sai facilmente. Agora aqui é o seguinte, galera. Nós vamos tirar aqui esse porta-trecos, onde fica o controlinho do meu rádio. Vamos tirar ele. É só puxar aqui, olha, sai facilmente. Então, galera, pra gente ver o fusível aqui, a gente vai contar. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O meu fusível do compressor do ar-condicionado é esse cara aqui. Se a gente for sacar ele, galera, ele fica depois do de 30 amperes aqui, o verdinho. Olha, se você for ver bem, ele tá bom. E aqui. Agora, se a gente for ver o relé é esse aqui, com no caso do Vectra Elite, o Vectra com airbag, tá? A gente vai sacar ele aqui, como vocês podem ver. Sabe o que eu fazia, galera, para me ver se ele tava acionando? Olha, eu vou encaixar de novo. Eu ligava lá e colocava o dedo aqui. Ele ia fazer tec, armava e desarmava. Eu achei até que poderia ser problema nele. O que eu fiz? Eu peguei ele e testei. O que você vai fazer para testar esse cara, pessoal? Aqui, no carro mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos virar aqui. No teu relé, ele vai estar marcado aqui o pino 85 e 86. Se você alimenta com positivo e negativo aqui, ele arma, fazendo 30 passar com 87. E aqui, nos furos aqui,
nós temos positivo, positivo, negativo e negativo, tá? Se você quer saber se o teu compressor está funcionando de verdade, você vai ligar esses dois aqui, que são negativos, esse e esse. Porque quando você liga o ar-condicionado de 10 volts, de 9 volts e meio, ele sobe para 12 armando o relé. Então você junta um jumper aqui, que ele deve acionar o compressor lá. O compressor é o seguinte, pessoal. Ele tem um macete que é bem safado, que eu vou mostrar para vocês lá. Como que o compressor do ar-condicionado de um carro ele funciona. Vamos encaixar aqui, relé está bom. Porque ele estava acionando até quando eu fazia os testes. Depois testei ele na bancada, funcionou. Então essa é a dica para vocês. A dica também de teste do funcionamento dele. É batata, não tem erro. Tirou o relé, testou o relé está funcionando. Colocou de novo, mas ele não funciona o ar-condicionado. Não está gelando. Você vai fazer o seguinte, você vai dar uma olhada nessa polia aqui, galera. Eu vou ter que deitar agora aqui no chão. Você vai dar uma olhada, pessoal, nessa polia aqui. Estão vendo? Se eu colocar o dedo aqui, ela tá girando. Ela tá girando bem de boa. Aqui é o seguinte, aqui embaixo nós temos um soquetinho. Esse soquetinho vem lá do relé, pessoal. Lá do relé que vai para o nosso compressor. Aqui quando a gente liga o carro, eu já vou ligar para vocês verem. Essa pecinha aqui, ela fica parada. O que funciona é só a polia, essa polia ali. Estão vendo? É tipo uma polia, são duas. Na verdade, galera, é uma polia que ela funciona aí direto. E essa outra polia aqui fica desarmada quando o ar-condicionado não está funcionando, tá? Quando a gente liga o ar-condicionado, o relé aciona, manda energia para o soquetinho. Que faz aqui, ele tem um sistema de embreagem induzida. Daí o que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai imantar, vai criar um induzido e vai fazer essa polia aqui firmar junto com a outra, que vai fazer com que o compressor do ar-condicionado funcione, tá? O que acontece aqui é o seguinte, quando arma o relé, ele desarma. Provavelmente tem algum problema aqui nesse induzido, galera. Tem algum problema aqui que ele não está imantando. Quando eu faço direto, ele imanta. Mas por algum motivo, por alguma falha, o induzido aqui, essa embreagem ele já está com defeito, já está com problema. E quando o relé, por via das dúvidas de proteção, ele desarma, tá? Ele está desarmando. Eu vou fazer direto e vou mostrar o funcionamento para vocês. Primeiro eu vou ligar o carro, sem ele estar ligado direto, e vocês vão ver que isso aqui vai ficar parado. Depois eu vou ligar ele lá direitinho e vocês vão ver que ele vai estar funcionando, tá? Então, eu vou ligar primeiro o carro sem estar ligado direto, ele vai estar parado. Depois ligado direto lá, vou fazer um jumper, ele vai ligar. Se você fizer todos esses procedimentos, ligar direto onde está o relé do teu carro e ele girar aqui, pode ser que o problema é a bomba, igual o do meu aqui, é o compressor, na verdade. Pode ser que o problema é o compressor. E se não girar também o problema é o compressor. Porque o relé tá bom, a frentinha lá tá boa, o comando, os botões, aqui tá chegando tensão, aqui tem que chegar 12 volts também, tá? 12 volts, galera, beleza? Para você que tem o ar-condicionado aí do Vectra, Astra, Zafira, dos mais novos, 2006 em diante, é isso aí. Acho que dos antigos também, acho que é tudo mesmo igual. E dos outros carros em geral a mesma coisa. Agora vamos lá. Tá no P ali. O carro funcionou. Tô com o jumper aqui, mas eu não vou fazer o jumper. Estão vendo, pessoal, que essa polia aqui, ela tá parada? Olha, a do centro tá girando. Porque ela não imantou, porque o ar-condicionado não tá ligado. Quando ligo ele tem que imantar e girar também, fazendo com que o gás circule pelos canos. Agora eu vou fazer um jumper lá. Bom, galera, o jumper feito é ali que eu falei pra vocês. Olha lá agora, pessoal, como direto ele tá girando agora, beleza? Ele tem que girar assim quando se liga o ar-condicionado. Só que lembrando, pessoal, depois que fizer o jumperzinho aqui, você tem que colocar o relé, tá bom? Pra ele passar de um terminal no outro, beleza? É isso aí então, pessoal. E agora eu vou desligar aqui o carro. Fazendo direto sim, a gente chega à conclusão que não é o relé. Porque você pode também pegar, substituir aqui e colocar outro relé aqui, pegar de qualquer outro lugar que eles dão certo, né? De 12 por 40 amperes e colocar aqui. Então, realmente é o compressor que está com problema. Depois que fiz direto, ele imantou, mas mesmo assim não gela. Então, agora o que eu vou fazer? Procurar uma oficina especializada e dizer que eu já fiz os testes, né? Que eu sou técnico em eletrônica.
que problema na parte elétrica não tem. Então, pessoal, como prometido, me perguntaram quando eu pudesse fazer algum vídeo sobre o Vectra, se eu fazia. Eu falei que fazia, é isso aí. Agora aqui a gente pode tirar, tá? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, aqui é negativo, negativo, positivo e positivo. Daqui, essa medida aqui, pessoal, dessa parte aqui, daqui até aqui em cima vai dar 9,5. Quando você liga o ar-condicionado no botão, ele passa mais do que 12 volts acionando o relé. Só que como o compressor está com problema, ele corta essa tensão e faz com que não passe os 12 volts ali. Então é isso aí. A gente faz direto aqui só para compensar esse perca de tensão. É isso aí, agora só levar na oficina aí para os caras olhar o compressor dele. Bom, cheguei à conclusão que o compressor de ar-condicionado no meu carro ele está com problema. Eu recomendo você fazer os testes antes de levar em alguma oficina e às vezes voltar com alguma surpresa. Às vezes pode não ser e falarem que é, né, para você não ser enganado. Então eu procurei saber antes para ver, às vezes podia ser alguma coisa simples que eu poderia estar consertando. Como eu mostrei para vocês, tem que jumpear e colocar o relé, daí ele liga, ele gera lá o induzido na polia e faz acionar. Só que ele deveria fazer assim, pessoal, com um relé. O relé justamente ele serve para proteção. Se está desarmando o relé, arma e desarma, senão que lá para frente ele está com problema justamente do compressor. Quando eu ligo o carro com o chicote do compressor desligado, eu ligo o ar-condicionado, o relé ele aciona e não desarma mais, ele arma e não desarma mais. Mesmo com o carro funcionando, eu plugo o chicote, com o ar-condicionado ligado, ele desarma o relé. Começou a acontecer isso esses dias, né? Mas vamos lá bem rápido aqui, pessoal. Uma dica bem bacana aqui, um dos motivos principais que eu arranquei o painel do meu carro foi que o botãozinho aqui da velocidade de bordo e o que abre a tampa traseira não estava funcionando. O único botão que funcionava do Sport. Então aqui é bem simples, galera. Nós vamos pegar aqui, tem duas travas em metal aqui e outra aqui. O botão sai facilmente, esse é o da tampa do porta-malas. A gente vai observar esse botão aqui, porque em muitos casos vai querer comprar esse botão inteiro, galera. E tenho certeza que ele é caro. Mais ou menos 50, 100 conto um botão desse. Você vai pegar aqui, tem umas travinhas desse lado e aqui, uma dica de mestre para você estar fazendo na casa. Vai pegar uma faquinha e vai abrir aqui, tá? Vocês vão ver, pessoal, que ali dentro, cuidado para não abrir aqui só, né? Porque aqui tem algumas molinhas, pode ser que você não consiga, mas tá acertando ele. E aqui, pessoal, é muito simples, tem um resistor, um LED e um botãozinho simples, que é esses botões push-pull, que eu já mostrei aqui para vocês, esse de 4 terminais. Esse aqui não é, o terceiro é só na latinha. Aqui, galera, geralmente ele vem indicado aqui, por exemplo, esse terminal e esse daqui, eles são o mesmo, esse e esse são o mesmo. O que ele vai passar é daqui para cá quando você apertar o push-pull, tá? Ele tem a marcação aqui, é retinho e aqui também, ele fica um vão entre eles, tá? Então, o que você vai fazer aqui nesse botão? Você vai pegar, vai remover eles, podem ver que a solda é nova aqui, que eu já troquei, olha. Olha, tá? Então, esse daqui e o de trás aqui vai ser o mesmo, esses dois vão ser o mesmo. E esses desse lado aqui, esse e esse aqui vai ser o mesmo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse suportezinho, vamos utilizar o mesmo, porque aqui que vai vir nesse botão lá dentro, no fundo, um pininho e vai apertar nele. Não sei se conseguem ver, ó. Tá vendo o pininho? Então, ele vai apertar aqui em cima. Você testa para ver se o botão tá passando. Ele vai passar nesses dois terminais. Você testa para ver, né? Aperta aqui e vê se no multímetro, na escala de continuidade, aqui, na escala de continuidade ele vai passar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha, galera, ele tem que passar ali. Você apertou, ele tem que passar bem rápido, ó. Tá vendo, ó? Clicou, ele tem que passar. Então, se o teu não passar, significa que esse botãozinho aqui, você vai comprar ele inteiro, pessoal, e ele é caro. Então, às vezes é melhor você ter as ferramentas, estudar um pouco mais, bater no peito aí e dizer eu consigo e fazer. Aqui, você vai cortar aqui, com alicate de corte mesmo, só para cuidado para não destruir tudo. Vai esquentar com o ferro de solda, vai chegar aqui com o sugador, ó, para ele fazer os buraquinhos bem certo. Você encaixa esse negócio de plástico aqui na posição certa. Esses dois aqui, esse e esse, eles não podem passar, ó, os dois de frente não podem passar quando você não estiver pressionando ele. Daí você segura aqui, passou nesses dois, porque esses dois aqui, você vê a trilha, eles vão estar juntos, vão estar ligados na trilha. Então você vai testando o teu botão, você precisa ter um pouco de conhecimento ou bater no peito, né, e conseguir o conhecimento na marra, tá?
Depois que você coloca ali, tira o estanho que fica no buraquinho, você chega, encaixa, pressiona ele e com o ferro de solda por cima aqui vai estanhando ele. Você pode trocar o LED também, esse é laranja, você pode colocar azul, amarelo, vermelho, cara, o que você tiver. E você chega aqui, os LEDs, né, com a parte maior para cima lá, pode ver que ele tem um guia. Você chegou aqui, pessoal, olha, encaixou, daí você testa de novo aqui, ó. Às vezes pode ser que o teu botão ele fique pressionando ele e você tem que pegar e fazer o seguinte, empurrar aquela travinha branca um pouco para baixo, derreter um pouco ela. Daí você chega com o multímetro de novo aqui e testa, olha, tem que fazer um clec-clec com o botão novo, ó. Tá funcionando. Esse outro aqui é do LED e do resistorzinho. E você chega aqui com o botãozinho consertado. Olha, um botãozinho que ia custar 100 conto, pesquisei no Mercado Livre, né? Olha, já tá funcionando porque eu já testei os dois funcionários, esse aqui já tava funcionando. O original dele não faz tec-tec, é bem mais macio, mas esse que faz o tec-tec, né, é mais garantido que você tem certeza que o negócio tá funcionando. Então é isso aí, pessoal, o vídeo ficou um pouco grande, mas dicas aí pra vocês da minha playlist que mais gera receita aí no meu canal e mais colabora aí segurando as pontas do canal e eu não podia deixar na mão. E diagnóstico, pessoal, do ar-condicionado e também dicasinha top aqui dos botõezinhos. Agora eu vou montar o resto e me despeço por aqui. Se porventura eu te ajudei, você estava com alguma dúvida se poderia ser ou não ser o compressor, porque às vezes uma dica assim vale ouro. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe ele fantástico like. Até mais, galera, BR, tchau, tchau.